Agora vamos dar uma apimentada aqui nesse debate, ambos estão concordando e é muito importante, isso é salutar, mas veja, fugindo um pouco da contramão do primeiro tema, que foi da privatização, eu quero trazer de fato as estatais. E veja, no ano de 2021, nós tivemos um lucro exponencial das estatais brasileiras. O lucro das estatais bateu o recorde de 188 bilhões em 2021. A maior parte desse resultado veio de 5 empresas, já sabia. Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Eletrobras, que fora privatizada no ano seguinte, o ano de 2022. As estatais controladas pelo governo federal bateram lucros recordes em 188 bilhões em 2021. O volume equivale ao triplo do registrado no ano anterior, que foram de 61 bilhões. Total de 98% dos 188 bilhões vieram de 5 companhias, como dizemos acima: Petrobras, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil e Eletrobras, que foram privatizada em 2022. O privatizar tudo aqui nesse momento, ele é bom ou ele é ruim? Veja, as estatais deram lucros. E se tivesse privatizadas? Dariam mais lucro? Dariam menos lucro? Qual seria a responsabilidade? E agora eu quero inverter. Eu começo com o Leonardo Stoppa. Com certeza, se as estatais fossem privatizadas, elas dariam mais lucro, até porque o ente estatal, ele não está focando apenas no lucro numerário, né? Vamos imaginar uma Petrobras obedecendo ao aspecto sistêmico da República Federativa do Brasil. A maior importância dessa Petrobras não é, no final das contas, apresentar lucros. Ela pode ter prejuízo, por exemplo, reduzindo o valor do diesel para diminuir o preço da inflação, porque o diesel acaba impactando em todos os setores. Então, se você privatiza uma empresa como a Petrobras, ela vai ter somente a função empresária. Então, ela não vai dar tanto lucro como estatal, quanto ela vai dar de lucro quanto privada. Mas o detalhe é analisar a partir do aspecto dos objetivos de uma empresa estatal e os objetivos de uma empresa privada. Uma empresa privada ela não tem objetivo social, somente o lucro. Uma empresa estatal ela tem que cumprir objetivos sociais. Então, um sistema elétrico, por exemplo, estatal, ele pode cumprir objetivos sociais que podem ser até contestados, obviamente, pela visão mais liberal, como, por exemplo, levar luz para todos. Então, tem aquela pessoa lá que é totalmente inviável colocar um sistema de energia elétrica para 5 moradores que estão num determinado sítio ali, e eles não vão retornar o investimento dessa eletricidade fornecida talvez em 50 anos. Então, se a gente tem um sistema elétrico estatal que atende essas pessoas, a gente tem um sistema elétrico estatal que vai atender os dispositivos constitucionais, né, de redução das desigualdades sociais. Não estou falando em igualdade não da gente, que isso é utópico, mas redução das desigualdades sociais. Mas se a gente tiver uma empresa privada, ela obviamente vai virar para o cara e falar, olha, ou você paga esse sistema que vai ficar, por exemplo, em 50 mil reais ou não. Então, claro que as empresas privadas elas vão dar muito mais lucro, mas o resultado social é menor. Então, isso depende de qual aspecto político que você se encontra. Se você se encontra em um aspecto político progressista, você imagina, por exemplo, que os Correios não privatizados, eles podem dar menos lucro que os Correios privatizados, mas os Correios não privatizados, eles vão deixar uma agência de Correios no local em que não dá lucro, mas tem potencial de crescimento. Uma cidade pequena, onde as pessoas podem desenvolver atividades econômicas no futuro e pode se tornar um polo, às vezes, até de distribuição de produtos, porque tem uma agência do Correio lá esperando isso acontecer. Obviamente, os Correios privatizados, eles olhariam, olha, tem potencial, paga os custos, é viável? Não, então deixa aquele local para lá. Então, quando a gente pensa num aspecto sistêmico, as empresas públicas, vamos pensar dessa forma, né, as empresas estatais, cumprindo esse aspecto sistêmico, elas vão dar mais resultados sociais, e tem pessoas que são contra o resultado social, são os liberais. Olha, o cara nasceu rico, ele vai ficar rico, o cara nasceu pobre, é problema dele. Quem é progressista já pensa diferente. Olha, vamos tentar, pelo menos, gerar condições para que essas pessoas mais pobres, né, tenham uma oportunidade aí para eventualmente desenvolver uma atividade numa cidade onde não teria luz elétrica, não teria uma agência dos Correios, não teria, por exemplo, uma agência da Caixa Econômica Federal, mas se a gente colocar isso lá, pode ser que esse lugar cresça no futuro. Então, são duas formas de pensar. Lógico que as empresas privadas vão dar mais resultado financeiro e as empresas estatais
se bem administradas, porque a gente sabe muito bem que a corrupção acaba corroendo a possibilidade dessa utopia minha acontecer de forma plena, se bem administradas, elas vão cumprir um papel social, um papel global de um Brasil que tem uma desigualdade muito grande. Já parou para pensar quem estaria disposto, por exemplo, a colocar agências de uma empresa de transporte lá nos confins do Brasil, onde a gente tem um potencial de crescimento, pode ser que o local realmente cresça, se desenvolva, mas por enquanto não daria lucro nenhum. Então, né, são os pontos que a gente precisa pensar. Onde que uma Shell abaixaria o preço do petróleo para diminuir o valor do frete dentro do Brasil para impactar na inflação? Não, quem pode fazer isso é uma empresa controlada pelo Estado, porque ela pensa de forma sistêmica e não de forma isolada apenas naquele contexto dela, tendo lucro para ela. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilha sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.